Olá, minha gente. Como é que estão as coisas? Tudo bem? E os estudos? Tudo certinho com eles? Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante para todo e qualquer vestibular. Tá? Todo mundo que já fez um vestibular, todo mundo que já estudou para um vestibular, conhece bem o tema que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos falar hoje das angiospermas. Muito bem, o que vem a ser as angiospermas? As angiospermas, elas formam um grande grupo de plantas, talvez o grupo mais complexo que existe no nosso planeta, né? É o grupo mais complexo que a gente encontra aqui no planeta. Nossa vida está intimamente relacionada com as angiospermas. Desde o momento do nosso nascimento e por toda a nossa vida nós vamos estar junto com elas, ou seja, na alimentação, ou seja, no vestuário, na medicação que a gente usa durante a vida, as angiospermas estão sempre lá presentes. São as plantas, sem dúvida nenhuma, mais conhecida pelos seres humanos. Nós vamos começar a nossa aula dando algumas características, né, que são das angiospermas, típicas das angiospermas. Vamos lá, então. As angiospermas apresentam sementes contidas no interior de frutos. Na realidade, essas plantas são as únicas plantas que têm frutos. E no interior delas estão as sementes. Isso vai ser muito importante para a reprodução delas, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? A outra característica são dotadas de sistema de condução de seivas especializado. São vasculares, ou seja, traqueófitas. O que isso quer dizer? As angiospermas elas vão apresentar aqueles tecidos de condução, o xilema e o floema que transportam a seiva. Por isso elas estão no grupo das plantas vasculares ou traqueófitas. Uma outra característica é que são consideradas plantas fanerógamas e as suas estruturas de reprodução são as flores. Só lembrando desse conceito fanerógama, significa que é um grupo de plantas que vão apresentar os seus órgãos de reprodução evidentes, seus órgãos são visíveis, ao contrário das criptógamas, né, que eram lá as briófitas e as pteridófitas. Já as gimnospermas e as angiospermas que nós estamos estudando hoje, elas são fanerógamas, seus órgãos são visíveis e são chamados de flores. Formam sementes, como eu já falei para vocês, e, portanto, são classificadas como espermatófitas, né? O nome espermatófita significa planta que apresenta semente. E, finalmente, inclui todas as plantas com flores e frutos. Você, toda vez que encontrar uma planta que tenha flor, uma planta com fruto, né, você vai classificar como angiosperma. Se bem que você não deve sempre esperar encontrar um fruto desenvolvido, bonito, ou uma flor bonita. Tem algumas angiospermas que os frutos e as flores passam bem despercebidos. Você tem aí algumas fotos de flores, né? Você pode notar que as flores elas têm diversas cores, tá? Elas têm diversas formas, e isso vem a ser uma característica muito importante para essas flores. Por quê? Nós vamos ver mais tarde que elas vão atuar na atração dos diversos polinizadores. Isso é muito importante, então, essa grande diversidade de cores e de formas que elas têm. Como eu disse para vocês, a flor é uma estrutura característica das angiospermas e não todas as angiospermas vão apresentar, como nós vamos ver, flores coloridas e bonitas. Tá? Tem algumas, como eu disse já, as flores são bem rudes, assim, sabe? Bem pequenininhas, não são aquelas flores coloridas que a gente conhece. Você tem aí um aspecto de uma flor, né? Você note pelas peças que ela tem, ela vai apresentar 4 peças coloridas, amarelas, né, que são as pétalas, e o conjunto dessas pétalas vai formar uma estrutura, o que a gente chama de verticilo, que é chamado de corola. Portanto, a corola é um conjunto de peças na flor chamado de pétalas. Por trás da corola, né, que a gente está vendo agora o primeiro verticilo, é o cálice. E ele é formado pelas folhas que são chamadas de sépalas. O cálice e a corola de uma flor, eles constituem o que a gente chama de perianto. E eles são verticilos destinados à proteção e também à atração. Você deve ter notado que as pétalas ali, elas são coloridas, porque elas vão determinar a atração, a sinalização para os agentes polinizadores. Nós vamos ver agora como é uma flor ali na sua parte mais interna, onde estão os verticilos de reprodução.
E se a gente vai falar em reprodução, nós temos que falar lá do sexo feminino e do sexo masculino. Nessa tela, você tem os dois verticilos de reprodução. O androceu, que representa o verticilo masculino, e é formado pelas folhas chamadas estames. E você tem o gineceu, que é o verticilo do sexo feminino, que é formado pelas folhas chamadas carpelos, sendo que essa estrutura que você está vendo ali em forma de uma garrafa também pode ser conhecida como pistilo. Vamos dar uma olhadinha mais de perto nessas estruturas que elas são muito importantes, o androceu e o gineceu. Voltando a comentar com vocês que o androceu é formado por folhas modificadas chamadas estames e o gineceu formado lá pelos carpelos. À sua esquerda você tem um estame. Note que ele tem uma estrutura, né, de sustentação chamada filete e no alto ele tem ali a antera. E você pode verificar nessa primeira, na foto que está acima da antera, uma série de tipos de grão de pólen, né? Só para representar que ali dentro dessa antera você vai encontrar, vai ocorrer, né, a produção dos grãos de pólen, que são estruturas muito importantes na reprodução. Os grãos de pólen eles são levados através da polinização, olha ali bem no esquema, né, até a parte feminina, que eu comentei com vocês, que se chama ali o pistilo ou aquela folha chamada carpelo. Cada pistilo é constituído de estigma, que é a parte superior, depois um longo tubo, que é o estilete, e embaixo uma parte mais abaulada, que é o ovário. No interior desse ovário, nós vamos encontrar o óvulo. Notem que na polinização, o grão de pólen que é produzido na antera, ele vai ser transportado até o estigma. Esse fenômeno é conhecido como polinização. A polinização é uma das etapas do processo reprodutivo das angiospermas, né? E eu vou deixar bem claro novamente, seria o transporte do grão de pólen, onde ele é produzido, onde ele é liberado, que é a antera, até o estigma, que se localiza lá na parte feminina. Então esse transporte que é conhecido como polinização. A polinização ela requer uma série de agentes, né? E esses agentes eles podem ser os bióticos e abióticos. O agente abiótico é aquele, como o próprio nome diz, que é destituído de vida, né? Que nós vamos chamar, que nós vamos ver melhor o vento, e às vezes pode ser a água. E os agentes bióticos de polinização são os seres vivos, né? Como nós vamos ver ali, os insetos, os pássaros e os morcegos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Aqui você tem, né, um esqueminha da polinização chamada anemófila. A polinização anemófila ela vai ser feita pelo vento, a palavra anemo ali é vento. Tá? Notem bem no centro uma flor, né? Uma estrutura floral que sofre a polinização pelo vento, a estrutura anemófila. Eu queria que vocês observassem bem aquelas estruturas, né, bem embaixo, filamentosas, que são os estames. Vejam quantos estames e vejam como eles são flexíveis, né? Eles deixam as anteras bem salientes. Para quê? Para que quando o vento bate, eles vão se movimentar bastante, espalhando os grãos de pólen. Uma outra característica da polinização feita pelo vento é a grande produção de grãos de pólen. Como o vento, vamos dizer assim, ele não tem o endereço certo para levar o grão de pólen, muitos vão se perder. Portanto, é muito importante que a polinização feita por esse agente, o vento, ela tenha uma grande produção de grãos de pólen, que é uma característica das flores que tem esse tipo de polinização. Muito bem, aqui nós temos uma polinização que é chamada de entomófila. Vocês estão vendo ali na foto uma abelha visitando a flor. Portanto, a polinização entomófila é aquela polinização feita por insetos. E assim como a polinização anemófila, as flores polinizadas por insetos, ela também tem lá suas características, né? Então você tem que pensar que o inseto não vai sair por aí para polinizar as flores, né? Ele vai atrás das flores por alguma vantagem, né? Então a flor tem que dar algum atrativo para ele, alguma recompensa. Nesse caso pode ser ou o néctar ou o próprio grão de pólen que vai servir de alimento para esses insetos. Isso que vai fazer com que ele seja atraído. A flor também pode sinalizar para o inseto, né? Então a cor aí é fundamental, mas quando a polinização é entomófila, ou seja, feita por esses insetos, o odor da flor é muito importante. O inseto, ele busca flores que têm um odor
até que para a gente, para o nosso olfato, é um odor agradável, né? Então o odor é muito importante nessa polinização feita por insetos chamado entomófila. Nós temos também a polinização feita pelos pássaros, e talvez o mais conhecido deles, como vocês sabem, é o beija-flor. É o que a gente chama de polinização ornitófila. E as flores polinizadas por pássaros têm também as suas características. É muito importante salientar que os pássaros eles não têm um olfato muito desenvolvido. Então, geralmente, as flores polinizadas por esses animais, ou seja, aquelas flores que têm a polinização ornitófila, elas não vão apresentar um odor muito acentuado. Mas é muito importante que elas tenham a cor. É muito importante a cor, porque a visão dos pássaros é muito importante, né? Então, a cor, nesse caso, é mais importante que o odor da flor para os pássaros. Muita gente não sabe, mas a polinização ela também pode se efetuar através de morcegos. E ela tem um nomezinho meio estranho, né? É a polinização quiropterófila. Por que esse nome, né? Quirópteros é o grupo a que pertence o morcego, né? Os morcegos, como vocês sabem, são os únicos mamíferos, né, que têm a capacidade de voar. E eles têm hábitos noturnos. Então é muito importante que as flores venham se abrir à noite, né, durante a noite que vai sofrer essa visita, né, que ela vai receber a visita, então, dos morcegos. Os morcegos, eles vão atrás de flores assim que tem um odor muito forte, tá? E eles vão atrás do seu alimento, que é o néctar, né? É muito importante vocês guardarem, então, que existe essa possibilidade da flor também ser polinizada por morcegos. E uma característica importante é que ela vai abrir durante a noite para acompanhar o hábito desse animal. Aqui você tem um esqueminha de o que vai ocorrer logo depois que o grão de pólen atinge a parte feminina da flor. Tá? Nós vamos ver um fenômeno que acontece agora e somente nas angiospermas que vai acontecer, que é chamado de dupla fecundação. Então acompanhe bem ali no alto, né, você tem o grão de pólen atingindo o estigma. Após isso, o grão de pólen ele vai germinar e vai formar o tubo polínico, é muito importante, ele vai formar uma estrutura chamada tubo polínico. Esse tubo polínico ele vai se dirigir por dentro do estilete até o óvulo, que está no interior do ovário, e por dentro desse tubo polínico vão descer dois núcleos espermáticos, que representam os gametas masculinos. Muito bem, ao atingir o óvulo, então vai ocorrer a dupla fecundação. Veja o que acontece. No interior do óvulo, você vai ter um gameta feminino chamado oosfera. E esse gameta vai ser fecundado pelo núcleo espermático. E isso vai formar o zigoto. Notem que o zigoto ele é diploide, ele é 2N, for encontro de dois núcleos, né? A segunda fecundação, nós tivemos a primeira da oosfera com núcleo espermático, são os núcleos polares que estão no interior do óvulo, lá do saco embrionário do óvulo, que vai se encontrar com o núcleo espermático que está no interior do tubo polínico, um outro núcleo espermático. Vejam que são dois núcleos polares e um núcleo espermático. Isso vai gerar uma célula triploide que vai dar origem a um tecido chamado endosperma. Esse endosperma é 3N, ele é triploide. O que é esse endosperma? Vocês viram que foi formado o zigoto. Esse zigoto vai dar origem ao embrião, que vai ser a futura planta. E o endosperma vai nutrir esse embrião. Logo após essa dupla fecundação, vai ocorrer que o óvulo que está no interior do ovário vai se desenvolver e vai formar a semente. E o ovário, né, exclusivo aqui das angiospermas, ele vai se desenvolver e vai formar o fruto. Portanto, não se esqueça, o ovário, que faz parte do pistilo, que faz parte lá do carpelo, se desenvolvendo vai formar o fruto. E os óvulos, que estão lá dentro do ovário, logo após a fecundação, eles vão dar origem à semente. No interior da semente, nós vamos ter, basicamente, o embrião, que é a futura planta, e o endosperma, que vai nutrir esse embrião. Lembrando vocês, o endosperma, nas angiospermas, é triploide, ele é 3N. E o fruto? O que dizer do fruto, dessa estrutura característica, né, das angiospermas? Bem, você já deve ter ouvido falar a palavra fruta, né? A palavra fruta é uma palavra mais
popular, o que nós temos mesmo nas angiospermas, é um órgão, uma estrutura que é chamado de fruto. E o que vem a ser o fruto? O fruto, como nós vimos ali, é resultado do desenvolvimento do ovário. Um fruto ele é muito importante porque as suas cores e as suas estruturas, né, vão permitir a dispersão mais tarde da semente, o que vai fazer com que as plantas se espalhem, um processo muito importante, né? Então, dê uma olhadinha aqui, nós temos um fruto muito conhecido de vocês, o abacate, e note que ele tem 3 partes, né? O epicarpo, referente à casca, o mesocarpo, que geralmente, eu disse geralmente, é aquela parte comestível do fruto, e o endocarpo, que é a parte que vai revestir a semente, é uma parte do fruto que vai revestir a semente. O epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo do fruto, essas 3 camadas, vão formar o que a gente conhece como pericarpo, que é o fruto propriamente dito. Nós temos diversos tipos de frutos, né? As angiospermas são muito diversificadas e formam diversos tipos de frutos, né? A gente pode classificar basicamente em 2. Os frutos carnosos, que são aqueles frutos que vão armazenar substâncias, né? Geralmente são comestíveis. E os frutos que são chamados de frutos secos, que não armazenam as substâncias. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. Nós temos aqui os 2 tipos de frutos carnosos bem conhecidos. A drupa, que nós temos como exemplo o pêssego, a manga, a azeitona. E qual é a característica da drupa? Geralmente ela é um fruto carnoso que vai apresentar apenas uma única semente e essa semente ela está protegida por aquilo que a gente chama de caroço, né? E o que vem a ser o caroço? O caroço é o endocarpo, a parte mais interna do fruto, lignificado, quer dizer, endurecido. Portanto, a drupa forma aquilo que nós chamamos de caroço e geralmente tem uma única semente. Temos aqui do lado um exemplo da baga. A baga, ela é um fruto carnoso que vai apresentar várias sementes, geralmente, né? Elas não vão formar aquele endocarpo endurecido. Os exemplos mais conhecidos de baga, como vocês têm na foto, é o tomate, nós temos também a melancia, o mamão, eles são bagas. Notem que esses frutos carnosos, né, além da característica carnosa, né, esses frutos eles vão apresentar cores, né, sabor e odor. Isso vai ser muito importante para a gente discutir daqui a pouquinho. Nós temos também muitos frutos que são secos, né? Por exemplo, um exemplo aqui de fruto seco é a cariópse. O que vem a ser a cariópse? A cariópse é um fruto seco que tem uma única semente no seu interior, tá? E essa semente ela está bem presa ao fruto, né? Esse fruto chamado cariópse, ele é conhecido popularmente de grão, né? E aqui nós vamos colocar 2 exemplos muito conhecidos, o grão de milho, né? E o grão de trigo, por exemplo, que são cariópses. O grão de milho, se você colocar um grão de milho na sua mão, você está colocando um fruto e não uma semente como todo mundo pensa, tá? Lá dentro do grão de milho você vai ter a semente, mas aquela partezinha externa do milho é o fruto. Portanto, o grão de milho é um fruto, é um ovário desenvolvido, tá? E você tem também um outro exemplo de fruto que é o legume. Aqui eu tenho que fazer um comentário com vocês, tá? O legume, você vai numa feira, você vai ver umas barracas falando sobre legumes, né? Então tá lá a barraca de legume, o que você encontra lá às vezes? Você encontra lá o tomate, você encontra chuchu, você encontra às vezes pepino com o nome de legumes. Mas na realidade, botanicamente falando isso, muito vestibular já pediu, o legume na realidade é um fruto que tem a semelhança a uma vagem. Ele é um fruto seco, né? E que quando ele seca, ele vai abrir para liberar suas sementes. As plantas que têm legumes são genericamente chamadas de leguminosas, né? Então elas incluem exemplos como esse que está aqui, né, na nossa foto, que é a soja, o exemplo do feijão, da ervilha, que são legumes, né? São frutos assim, são muito importantes para a nossa alimentação. Aqui você tem um esqueminha, né, da semente, lembrem que a semente vem a ser o óvulo desenvolvido, e a semente basicamente tem 3 estruturas, né, internas. O embrião, que vai ser a futura planta, junto dele uma estrutura, uma folha modificada chamada cotilédone, tá? Lembra bem esse nome, cotilédone, e junto o endosperma, que nas angiospermas é 3N, como eu falei, ele é triploide. Esse endosperma é que vai armazenar alimento para o desenvolvimento do embrião.
tá? E esse cotilédone, né, que seria uma folha embrionária modificada, ela vai ajudar nessa nutrição do embrião. É muito importante, logo depois que o fruto e a semente eles estejam formados, que eles venham a cumprir o seu papel biológico, que seria o fruto protegendo a semente e ajudando na dispersão dessa semente. O que é isso? A semente vai se espalhar. E por que é importante se espalhar? Porque assim ela vai ficar longe da planta que lhe deu origem, da planta mãe, evitando uma competição com ela. Um outro aspecto importante da dispersão é que vai permitir com que as plantas elas venham explorar novos ambientes. Então vocês vão ver que a dispersão é um processo fundamental. E como é que elas podem ocorrer? Dá uma olhadinha aqui, você tem uma dispersão aqui chamada anemocoria. O que vem a ser a anemocoria? É a dispersão que é feita pelo vento. Você tem ali uma estrutura, né, que vem juntamente com o fruto e uma pequena penugem, né? Essa penugem, quando o vento passa, né, por essa estrutura, vai fazer com que ela acompanhe o movimento do vento e vá para bem longe, né? Então essa daí é uma característica da dispersão anemocórica, né? É uma anemocoria. A dispersão ela pode ocorrer também por zoocoria. O nome zoo ali, animal, indica corretamente o que é, né? É a dispersão que é feita por animais. Nessa dispersão, é muito importante que esses frutos tenham algumas características. Por exemplo, eles devem ser atraentes, devem ser coloridos, cheirosos, têm sabor, para atrair um animal que come esse fruto e que, após defecar, libere a semente, tá? Ou esse fruto ele vai constar, como você pode ver na figura, ele vai constar de alguns ganchos, de alguns espinhos que vão aderir, às vezes, à pelagem dos animais, e esses animais andando, né, seguindo o seu rumo no meio da mata ali, ou dos campos, ele vai dispersar essa semente quando a semente cair do seu pelo. Tá? Então, esse tipo de dispersão que nós vamos chamar de zoocoria. Uma dispersão muito conhecida é a hidrocoria, né? A hidrocoria, o próprio nome diz, você já deve estar sabendo o que é pela figura que está aí, que é a dispersão feita pela água, né? Vocês notem que aqui um dos exemplos mais conhecidos é o coco, né? Vocês vejam quando o coco ele cai na água, ele vai flutuar. E por que ele vai flutuar? Você tem ali uma figura, né, mostrando o corte de um fruto do coco, e ali está o mesocarpo, aquela parte intermediária, que é formado por muitas e muitas fibras, né? Essas fibras, no meio delas, você vai conter ar que vai facilitar a flutuação desse fruto na água. Só lembrando a vocês que no fruto do coco, aquela parte comestível que nós temos ali, né, aquela parte branca que é comestível, inclusive a água do coco, né, muito saborosa a água do coco, ela, tanto a parte branca como a água do coco, elas fazem parte da semente, né? Muita gente não sabe, mas aquela parte branca que nós comemos do coco e a própria água que nós tomamos faz parte da semente, né, do endosperma, aquele alimento do embrião. Portanto, a hidrocoria, né, que o coco vai sofrer aqui, é feita pela água. As angiospermas são divididas em dois grandes grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Fiquem bem atentos nesse aspecto aí, que isso daí é muito cobrado em diversos vestibulares, tá? Inclusive esse que vocês vão fazer, né, já deve ter aparecido alguma coisa assim. Monocotiledônea. O que significa esse nome monocotiledônea? São as angiospermas que vão apresentar apenas um cotilédone, aquela folha embrionária na semente, tá? Junto do embrião. E ela tem as seguintes características. Notem vocês, as flores das monocotiledôneas são flores trímeras. O que quer dizer isso? Flores trímeras são aquelas que vão apresentar 3 peças em cada verticilo, 3 sépalas no cálice, 3 pétalas na corola e assim por diante, ou um múltiplo de 3. Vocês estão observando aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças, 6 múltiplo de 3, é caracterizada uma flor trímera, né, caracteriza aí uma flor trímera. Uma outra característica é em relação às folhas. Nas monocotiledôneas nós temos folhas com nervuras paralelas. O que vem a ser essas nervuras ou essa nervação? As nervuras, elas são as estruturas de sustentação da folha, tá? E ali, nas nervuras, também estão percorrendo os vasos de condução de seiva.
E nas monocotiledôneas, como vocês podem observar, as nervuras elas são paralelas umas às outras, característica típica mesmo de monocotiledônea. Outra característica vocês podem ver nessa figura, né, onde nós fizemos um corte transversal mostrando a estrutura caulinar, o caule de uma monocotiledônea. Ali você vai ter os caules com os feixes dispersos. Mas que feixes são esses? Esses feixes são os feixes de xilema e de floema, né, que eles percorrem junto à estrutura caulinar. E num corte transversal você vai ver nas monocotiledôneas esses feixes dispersos, sem uma organização. Muito bem. As raízes de monocotiledônea, elas são consideradas raízes fasciculadas, também chamadas de cabeleira, né? A raiz fasciculada ou cabeleira é aquela que não vai ter um eixo principal de onde partem as raízes secundárias, né? Todas as raízes crescem, vamos dizer assim, de uma mesma forma, formando uma espécie de um tufo, né? Que daí surgiu o nome cabeleira ou fasciculada, típica de monocotiledônea. Vamos passar aqui para as características de dicotiledôneas, né? Hoje elas aparecem nos livros, né, a grande maioria das dicotiledôneas, com o nome de eudicotiledôneas. Mas vamos às características dela. Notem que as flores são pentâmeras, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né, pentâmeras, 5 peças por verticilo. Ou seja, cada verticilo vai ter 5 pétalas no caso da corola, 5 sépalas no caso do cálice, ou múltiplo de 5. Né? Elas também, às vezes, são tetrâmeras, né? Estava lendo isso que eu falei, mas só para o número 4, né? Podem ter 4 ou múltiplo de 4 peças por verticilo. Seguindo aqui a característica, vocês vão notar que as dicotiledôneas apresentam folhas com nervuras reticuladas. Então elas vão apresentar, né, o padrão de distribuição da nervação aqui reticulado, ou seja, em forma de rede, o que é típico das dicotiledôneas. Olhando aqui como nós fizemos nas monos, o corte transversal, né, do caule de uma dicotiledônea vai mostrar que os feixes são feixes organizados e não dispersos como nas monocotiledôneas. Os feixes são organizadinhos, né? Eles formam aqui uma sequência, né, parece ali um círculo, né? E as raízes, vamos confrontar com as monocotiledôneas, são chamadas de raízes axiais. Tá? Ou raízes pivotantes, ou seja, aquelas que penetram, elas vão ter um eixo principal, e notem aqui, ó, deste eixo principal vão sair as raízes secundárias ou raízes laterais. Portanto, vocês vejam característica de mono e de dicotiledônea, dois grupos aí formando o grupo das angiospermas. Eu volto a dizer para vocês que fazer um esqueminha, fazer uma tabelinha com essas diferenças é muito importante. Muitos vestibulares já cobraram isso em suas questões. Nós vamos dar uma olhadinha agora em algumas características das angiospermas, né, que são características adaptativas e muitas vezes, dentro dessa adaptação, elas são muito úteis também para o ecossistema e para também o ser humano, para o uso do ser humano. Nós vamos começar aqui com uma angiosperma muito conhecida, a seringueira, né? A seringueira, ela vai nos fornecer o látex, né? Que é uma substância que percorre o interior da planta dentro dos vasos laticíferos. Esse látex, em contato com o ar, ele vai, vamos dizer assim, coagular e vai proteger a planta do ferimento. E como vocês sabem, o látex ele tem um emprego, né, industrial, comercial, muito importante. Outro aspecto aqui, o cactus é uma angiosperma também, muito conhecida, né, e típica de regiões secas. Você nota que pela estrutura dele, nós vamos ter uma ausência, não ausência de folhas, mas as folhas são tão reduzidas que elas se transformam ali em espinhos. E o seu caule é um caule suculento. O que vem a ser essa suculência que o cactus tem? É a presença de um tecido chamado parênquima aquífero. O nome já diz, ele armazena água. E a redução da superfície das folhas até, né, a forma de espinho vai evitar a perda de água excessiva pelo processo de transpiração. Nós temos entre as angiospermas, né, algumas que são aquáticas, com algumas adaptações, como vocês podem ver aqui, a Vitória regia, né, uma angiosperma tipicamente aquática, e nelas nós vamos encontrar um tecido chamado parênquima aerífero. Aqui no caso ele vai armazenar o ar, né, e este
ar vai permitir a flutuação, né, e até mesmo as trocas gasosas no interior da planta. Temos entre as angiospermas, né, essa planta bem estranha, cuja a folha apresenta uma forma de um vaso. Isso é muito importante para ela aprisionar insetos. É aquilo que muitos chamam, né, de planta carnívora, ou como no caso, como ela vai aprisionar insetos, né, são plantas insetívoras, né? Os insetos caem lá dentro e são digeridos por uma substância secretada pela própria planta. Esses insetos, é bom ressaltar, eles não vão participar diretamente na nutrição da planta, porque ela vai fazer a fotossíntese, você pode ver que ela é verde, mas sim vai produzir, esse inseto vai fornecer para a planta o nitrogênio, né, das proteínas dele, a planta vai retirar o nitrogênio, que é muito importante para o metabolismo dela. Temos algumas plantas que são parasitas, né? Vocês podem ver esses fios que estão sobre essa planta verde, é uma planta chamada cipó chumbo ou cúscuta, né? E ela é uma planta parasita. Vejam, né, que a danadinha aí nem fotossíntese faz, né? Ela é uma planta de cor amarelada, notem bem, né, que ela está sobre uma outra planta, ela não vai fazer a fotossíntese e a única forma dela viver é retirando a seiva orgânica, né, a seiva que está no floema, a seiva elaborada. Portanto, ela é considerada uma planta parasita, muita gente nem acha que isso daí é planta, né, mas é uma planta parasita, ela vai prejudicar a planta que está logo abaixo dela. Nós temos algumas plantas muito importantes, bem interessantes também, vivendo em ambientes de solo não muito estável, né, como é o caso dos manguezais, e que produzem essas estruturas assim de fixação. Você sabe que nos manguezais, terrenos pantanosos, o solo ele não é estável, né? Ele é um solo lodoso que não oferece muita fixação. E algumas plantas de mangue vão apresentar estruturas para essa fixação, dando um aspecto bem interessante a elas. Muito bem, vocês deram uma olhadinha na teoria sobre angiospermas, rapidamente aqui, e nós vamos fazer alguns testes, né? Testes referentes aos vestibulares da Unicamp e da FUVEST, e vamos ver desse assunto o que eles cobraram. Tá? É muito importante, a angiosperma, quase todos os anos são cobrados em vestibulares, a Unicamp e a FUVEST também gostam muito de perguntar sobre esse assunto aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha neles, então. Primeira questão. A polinização das angiospermas é feita por agentes abióticos, vento e água, ou por vários tipos de animais. Nesse processo, se observa a relação entre as características florais e os respectivos agentes polinizadores. Considerando as informações sobre as flores das 4 espécies apresentadas na tabela abaixo, escolha para cada uma delas o possível agente polinizador dentre os seguintes: vento, morcego, beija-flor e abelha. Primeiramente, antes da gente ir para o item B, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela e eu vou fazer essa questão com vocês. Notem que a questão está pedindo um polinizador para algumas características apresentadas pela planta ou pela flor, né? O polinizador vai até a flor. Então vamos ver aqui, no primeiro caso você tem a espécie 1, período de abertura da flor é diurno, a cor da corola das pétalas é vermelha, o perfume é ausente e tem néctar abundante. 2. O período de abertura da flor é diurno, a corola é ausente, a cor, né, da corola, ou mesmo a corola, desculpem, ela é ausente ou às vezes ela é branco esverdeada. Perfume é ausente e o néctar é ausente. 3. Período de abertura noturno, tá? A corola, ela geralmente tem cor branca. Perfume, desagradável. Deve ser pra gente, né? A gente não vai perguntar para o animal se é desagradável para ele, né? E o néctar abundante. E depois a espécie número 4, que tem período de abertura da flor diurno, a corola vem a ser de cor amarela, o perfume é agradável e o néctar presente ou às vezes até mesmo ausente. Você tem que escolher os polinizadores da espécie 1, 2, 3 e 4 de acordo com as características que estão aí. Tá? Então você tem o vento, morcego, beija-flor e abelha. Eu já partiria aqui para a espécie número 3, está dizendo que o período de abertura da flor é noturno. E entre aqueles, né, animais que estão ali, você note que ela tem um perfume desagradável, tem néctar abundante. Se ela tem néctar, vai atrair um animal. E esse animal está dizendo aqui
que o período de abertura da flor é noturno, então esse animal tem que ter hábito noturno, logo a 3 vem a ser um morcego. Eu queria agora que vocês observassem as características da espécie de número 2. Tá? Diz lá, a abertura da flor é diurna, a corola que atrai, né, ela é ausente, feito, então já não tem um atrativo visual. O perfume, ele é ausente, também não vai ter um atrativo em relação ao olfato. E o néctar também é ausente, tá? Então, com tanta coisa ausente assim, a gente há de se concluir que não é um animal que vai buscar uma flor dessa. Então, essa planta aí, ela vai ser polinizada pelo vento, né? Que ela não tem nenhum atrativo. Muito bem. Nós vamos para a espécie 1 agora. O período de abertura é diurno, a cor é vermelha, né? O vermelho é uma cor muito forte, né? Pega pelo visual. O perfume é ausente. Olha, vejam, havia sobrado ali o beija-flor e a abelha. Eu disse a vocês que o beija-flor ele não tem lá um olfato muito apurado como todas as aves. Como as aves, né? Não tem olfato apurado, tá? Então ele vai mais pela cor. Então nós temos aqui o perfume ausente, néctar abundante. Nós temos a espécie 1 como sendo então polinizada por beija-flor, por pássaros. Sobrou, portanto, a 4, né? Que é uma abertura diurna, a corola é amarela, o perfume agradável e o néctar presente, tá? Então sobrou aí para a nossa abelhinha a polinização feita ocorrendo na espécie de número 4, tá? Agora vamos para o item B, que está logo aqui em cima. Explique o papel do grão de pólen no processo de formação das sementes. Lembrem, o grão de pólen, através da polinização, vai alcançar o estigma. Vai formar o tubo polínico. Esse tubo vai alcançar o óvulo, vai ocorrer uma dupla fecundação. Uma dessas fecundações, né, vai surgir o zigoto, que vai dar origem ao embrião. Na outra, são 2 núcleos polares, que vão se juntar com um núcleo espermático, tá, formando uma célula triploide, que vai originar o endosperma. O embrião com o endosperma vai acompanhar ali logo depois o desenvolvimento do óvulo na formação da semente. Portanto, o grão de pólen forma o tubo polínico, ocorre a fecundação, após a fecundação o óvulo se transforma em semente, né? E no caso das angiospermas, o ovário vai se transformar no fruto. Vamos para mais uma questão. Questão 2, FUVEST. O endosperma das sementes de angiospermas contém: letra A, material genético de cada genitor em quantidades iguais. Letra B, somente material genético materno. Letra C, somente material genético paterno. Letra D, maior quantidade de material genético materno. Ou letra E, maior quantidade de material genético paterno. Essa é uma questão que tem a ver com aquela característica única das angiospermas, né? Exclusiva das angiospermas, que seria a dupla fecundação. Vamos dar uma olhadinha no esquema para rever o que eu disse na aula aqui. O endosperma, né, que é o tecido de nutrição do embrião, ele é triploide. E ele é o resultado do quê? Da fusão de 2 núcleos polares, né, cada um sendo haploide, que são femininos, estavam lá no saco embrionário do óvulo. E mais um núcleo espermático, que é haploide, masculino, que estava no tubo polínico. Notem, portanto, são 2 femininos, 1 masculino. Então, portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Nós vamos encontrar no endosperma maior quantidade de material genético materno. Vamos para mais uma questãozinha? Então, um estudante analisou 4 espécies de plantas cujas características morfológicas são apresentadas no quadro abaixo. Então, vocês têm aqui um quadro, né? Nesse quadro você tem as espécies 1, 2, 3 e 4 e depois as características de cada uma delas. Tá? Vamos ver primeiro o que a questão está pedindo, né, para depois a gente voltar nesse quadro aí. O estudante separou as espécies em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Indique as espécies que foram colocadas em cada uma das categorias. Vamos voltar lá para o quadro e ver as características de cada espécie. Na espécie 1 está dizendo que são ervas, são folhas grandes e compostas e inervação reticulada, guarda bem. Flores com 5 pétalas, 5 sépalas,
10 estames. Aí tem outra informação, ovário súpero com vários óvulos e o fruto do tipo legume. Então, por essa espécie aí, você já pode ver que se trata de uma dicotiledônea. O que está me dando a dica que é uma dicotiledônea? Nervação reticulada, e vocês podem observar 5 pétalas, 5 sépalas, 10 estames, quer dizer, são flores pentâmeras. Portanto, a 1, dicotiledônea. Na 2, são ervas, folhas pequenas e simples, nervação paralela. Veja lá, gente, nervação paralela. 3 pétalas nas flores, 3 sépalas, estames múltiplos de 3. Aí tem a informação de ovário ínfero com vários óvulos e o fruto ali, tipo cápsula, que não indica a diferença que nós estamos querendo aqui. Portanto, a número 2, veja bem, nervação paralela monocotiledônea. 3 pétalas, flores trímeras. Portanto, espécie 2 é uma monocotiledônea. Na espécie 3, nós temos o hábito, que são plantas trepadeiras, as folhas são pequenas e compostas, nervação reticulada. Olha a dica da folha. 5 pétalas, 5 sépalas, 10 estames, ou seja, flores pentâmeras. Logo, indica ser uma dicotiledônea novamente. E, finalmente, a espécie de número 4 indica para a gente que são árvores, folhas grandes e compostas, nervação reticulada, 5 pétalas, 5 sépalas, 10 estames. Novamente, a nervação reticulada, o número 5 aparece, flores pentâmeras, logo, a espécie 4 é uma dicotiledônea, né? Vamos ver lá, então, a resposta. Monocotiledônea é a 2, dicotiledônea 1, 3 e 4. Muito bem, a letra B diz assim, que características especificadas no quadro foram fundamentais para essa classificação? Se você olhar no quadro, você vai ver que tem uma série de características, mas aquelas que indicam as diferenças entre mono e dicotiledônea são aquelas com respeito ao tipo de folha, né, o tipo de nervação, se é paralelo ou reticulado, e as flores, né, se são pentâmeras ou trímeras. Portanto, a resposta, né, para essa alternativa seria o tipo de folha e o número de peças por verticilo. E a letra C diz assim, cite 2 outras características não citadas no quadro que poderiam ser utilizadas para separar mono de dicotiledônea. A gente volta a esse esqueminha que nós temos aqui, né? Nós vimos anteriormente, várias características. No exercício, vocês viram que foi usada a característica da flor e do tipo de inervação na folha, mas tem outras aqui, que poderia ser citado, como as raízes fasciculadas, nas monocotiledôneas, as raízes axiais nas dicotiledôneas e a distribuição dos feixes, né, que são dispersos nas monocotiledôneas e organizados nas dicotiledôneas. Portanto, nós poderíamos colocar nessa questão o tipo de raiz e a distribuição dos feixes vasculares na estrutura caulinar. Muito bem, com essa questão nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus. Até logo.